Vamos agora aprender como ocorre a apreciação de um projeto quando chega à fase de discussão e votação no plenário. Uma vez incluído o projeto na ordem do dia de uma sessão e anunciada sua apreciação pelo presidente, são publicados ou lidos os pareceres aprovados pelas comissões sobre aquela matéria, recomendando ao plenário sua aprovação com ou sem emendas ou sua rejeição. Depois da publicação ou leitura desses pareceres, será aberta a discussão, concedendo-se a palavra aos oradores inscritos previamente junto à mesa. Ao fazer a inscrição, os oradores precisam declarar se irão falar contra ou a favor do projeto, de modo que a mesa possa conceder a palavra alternadamente a oradores contrários e favoráveis à matéria em discussão. Enquanto a matéria estiver em discussão, podem ser apresentadas emendas, tanto ao projeto original quanto a algum substitutivo aprovado por qualquer das comissões que o tenham examinado. Encerrada a discussão, se tiverem sido recebidas emendas, há duas possibilidades. A matéria pode ser retirada de pauta e retornar às comissões para que sejam emitidos pareceres sobre as emendas apresentadas, ou o presidente poderá, caso a matéria esteja sob regime de urgência, nomear de imediato relatores em plenário para substituir as comissões e emitir os pareceres sobre as emendas ali mesmo, oralmente. Após a emissão dos pareceres pelas comissões ou pelos relatores nomeados em substituição a elas, ou quando não tiver havido nenhuma emenda, a matéria estará pronta para passar à segunda fase da apreciação no plenário, a votação. No plenário, o quórum de presença necessário às votações é como nas comissões, de maioria absoluta do total de membros, ou seja, precisam ter registrado presença 257 deputados, que é o primeiro número inteiro superior à metade do total de 513 deputados. Para ser iniciada uma votação, a aferição da existência de quórum é feita com base nos nomes registrados no painel eletrônico do plenário. Diferentemente do que acontece nas comissões, em plenário não são os pareceres o objeto da votação, mas sim as proposições principais e as emendas apresentadas. A votação da proposição principal ou de algum substitutivo que tenha sido proposto por alguma comissão é feita via de regra sobre o texto de forma global, excetuando-se apenas as partes que tenham sido objeto de destaque, como veremos logo a seguir. Já a votação das emendas se faz por grupos, reunindo-se num deles, para votação, as que tenham recebido parecer favorável por parte das comissões, e no outro, as que tenham recebido parecer contrário. São votadas individualmente apenas as emendas que tenham sido objeto de destaque e as que tenham recebido pareceres divergentes por parte das comissões. Vamos agora abrir um parênteses para falar sobre destaque, que é um instrumento regimental importante concebido para ser usado no momento da votação das proposições. Para que servem os destaques? Os destaques podem ter finalidades variadas, dependendo de sua natureza. São eles: destaque para votação em separado. Visa dificultar a aprovação de uma parte da proposição, retirando-a do texto a ser votado em globo e obrigando que sua apreciação se faça separadamente, depois de apreciado o texto principal. Destaque supressivo simples. Tem por objetivo suprimir partes da proposição já aprovada globalmente. Destaque de emenda. Seu propósito é aprovar ou rejeitar emendas, retirando-as dos grupos a que pertençam para que sejam votadas separadamente. Destaque de preferência. Busca dar prioridade na votação a uma proposição sobre outra. E, finalmente, destaque para a constituição de projeto autônomo, que tem como objetivo retirar parte de uma proposição para fazê-la tramitar de forma independente, constituindo nova proposição. Outro instrumento regimental importante são as emendas aglutinativas. Elas são muito usadas no momento da votação de uma proposição e geralmente são apresentadas pelas lideranças partidárias e podem incidir sobre o todo ou parte do projeto em apreciação. Em princípio, resultam da fusão do projeto com outras emendas existentes no processo
e, em geral, reproduzem um texto acordado para votação à última hora pelas lideranças. Feitos esses esclarecimentos sobre o uso de destaques e de emendas aglutinativas, voltemos então à votação de nosso projeto de lei no plenário. Os processos de votação que podem ser usados são o simbólico e o nominal, como acontece nas comissões. O processo simbólico é basicamente o mesmo. O presidente determina aos deputados favoráveis à proposição em votação que permaneçam como se encontrem, cabendo aos contrários se manifestar. Já o processo nominal é diferente das comissões, porque não se faz chamada individual dos deputados para votar. Nesse caso, é empregado o painel eletrônico do plenário, em que cada deputado digita uma senha pessoal e emite seu voto nos terminais localizados nas bancadas e em postos avulsos no recinto da votação. O resultado final só aparece no painel eletrônico após o presidente declarar o encerramento do processo de votação, sendo então identificados os nomes dos votantes e os votos emitidos por cada um e o total de votos sim, não e abstenção. Encerrado o processo de votação de um projeto, tendo sido ele aprovado pela Câmara, deverá ter ainda sua redação final submetida a votos pelo mesmo plenário. A redação final é a redação do texto consolidado do projeto, com todas as emendas aprovadas. Aprovada a redação final, o projeto estará pronto para os encaminhamentos constitucionais devidos. Há tantos passos nesse processo porque é por meio da ampla tramitação das matérias no Congresso Nacional que a sociedade organizada pode interferir nos assuntos de seu interesse e os representantes do povo, por meio dos deputados e senadores, podem atuar para aprimorar as proposições. Nesse sentido, destaca-se o importante papel que cabe às comissões. Para isso, o presidente da Câmara dos Deputados, atento ao melhor debate possível, envia o projeto às comissões que tenham competência para opinar sobre o assunto, para que se promova uma discussão mais aprofundada do tema. Exemplo dessa participação nas comissões é a realização de reunião de audiência pública, instrumento que permite que representantes da sociedade organizada sejam convidados a se pronunciar sobre questões que venham aprimorar as proposições. Nessas ocasiões, importantes contribuições são apresentadas. Também nas comissões, em regra, são apresentadas emendas. Essas proposições acessórias permitem que os parlamentares possam aperfeiçoar a proposição original, como forma de corrigir possíveis imperfeições ao sugerir novas ideias que se coadunem com os anseios da sociedade. Além das comissões, algumas matérias necessariamente devem se submeter ao processo de discussão e votação do plenário. Nessa ocasião, todos os parlamentares têm a oportunidade de firmar, por meio do discurso e do voto, a sua opinião final, o que pode levar à aprovação ou à rejeição da matéria. Grande parte das proposições é submetida à tramitação bicameral, ou seja, são analisadas tanto pela Câmara dos Deputados como pelo Senado Federal. Isso ocorre para que uma casa legislativa possa aperfeiçoar o que foi aprovado na outra, sempre indo ao encontro do que a sociedade espera da atuação de seus representantes. Por sua vez, a Casa Revisora também remete os projetos às comissões, as quais têm toda uma formalidade a ser cumprida, definida em seu regimento interno. Assim, a ideia de que a tramitação de um projeto é demorada depende muito do conteúdo da matéria. Como exemplo, não é razoável que uma alteração na Constituição Federal seja realizada apressadamente, pois se trata da lei maior do país. Já as proposições de menor abrangência não se justificam a tramitação muito prolongada, a despeito de se perder o foco do que se pretende com elas. Além disso, uma boa e racional tramitação deve garantir a participação de diferentes segmentos da sociedade, como as minorias parlamentares, o que pode significar um alongamento muitas vezes necessário na tramitação das matérias. A legística, ciência que estuda a elaboração de uma boa lei, está atenta ao processo de formação das normas, ao propor procedimentos de tramitação mais condizentes com as matérias tratadas nos diversos tipos de proposição, a fim de garantir, entre outras ações, a efetividade das leis no momento em que se tornam parte do cotidiano do cidadão.